E isso e aí entra o problema grande da esquerda nesse ponto. Porque assim, a esquerda ainda acredita muito no Estado, mano. Uma boa parte dela, tá? Eu tô falando que uma outra parte não, porque são marxistas, são revolucionários, acham que é um Estado burguês e que no Estado nunca vai trazer nada. Mas a população em geral, ela já não acredita mais no Estado. É. Não faz tempo. Então é igual a obra A Fé e o Fuzil do Bruno Paes Manso, que é uma obra genial, todo mundo acha que precisa ler para entender isso. Fala que foi prometido muita coisa com a Constituição de 88, isso não foi entregue e a população ficou a Deus dará em relação ao Estado. E aí, alguém precisou regular a vida dessas pessoas, né? Quem fez isso foi a Fé e o Fuzil. Nos Morros Cariocas, é a arma e a religião. É isso que organiza a vida do cara hoje numa favela, mano. E lógico, as ONGs, os trabalhos sociais e tal, estão todos inseridos nisso. Mas sistematicamente é o fuzil e a igreja. Felizmente, a parte cultural de educação ficou para depois, né, nas comunidades. A gente começou a falar até de UPP, né? A ideia das UPPs, inicialmente, era uma boa ideia. O problema é que, quando entrou a coisa política de expandir, né, porque no início você via as organizações, as ONGs lá dentro, você via educação, via muita gente de classe média alta lá investindo, bancos dentro das comunidades. Hoje você não vê mais nada disso. Cultura, hoje você não tem mais. E aí, a minha maior preocupação é aquilo que eu volto a falar, a falta de heróis. Você não tem um herói para aquela garotada. Qual é o futuro dessa garotada? Tem tiroteio porque a criança não tem aula. A primeira coisa que são as escolas, até por educação, né? Para preservação da vida. Né? E a criança deve estar acostumada a ver um corpo no chão, né? É totalmente diferente. Tem uma foto que a Márcia Folleto, a fotógrafa lá do jornal, fez, do Globo, que, assim, é muito emblemática. Nossa, essa foto foi pesada mesmo. Da criança, da mãe tapando. Exatamente. Porque era uma favela que é a da Tabajaras, que fica em Copacabana. É uma favela que dificilmente aparece um corpo, porque ali não tem muita guerra. Mas por conta de teve uma operação policial lá, por conta do assassinato de um policial da CORE, que é o marido de uma juíza, da doutora Tula Correia. E aí a CORE e outros policiais de outros civis de outras especializadas foram no local. Essa perfeito, foto. Olha, cara, perfeito. Olha só aí, olha o que ela fez. Você só consegue olhar a imagem dessa criança. Só que ali, ó, com os olhos tampados, exatamente. Olha o corpo ali, no saco preto, né? No saco preto, né? Acho que é um saco, né? É um lençol, um saco. E aí, tipo assim, que eu falo sempre, né? Eu já falei aqui, vou até repetir. A experiência de ver corpos, ela é uma experiência humana que é necessária, mas como que a gente faz para favorecer ou fornecer essa experiência? A gente cria um ritual chamado velório, que é controlado, a pessoa tem o corpo arrumado, você entende aquela morte, você entende que ela vai embora, a gente coloca no caixão, os familiares enterram, dão uma despedida e fala assim, é a finitude. Isso é uma coisa. Você pular um corpo é uma experiência totalmente diferente de vida. Você começa a banalizar a morte. Você não consegue criar uma explicação para a criança e falar, seu avô virou uma estrelinha, olha, não, nada é a mesma disso. coisa. Isso que a gente conta para os nossos filhos, né? Estrelinha, uma pessoa que... Isso aqui é Tabajaras, que é uma favela na zona sul do Rio de Janeiro, que não acontece isso com frequência. Isso acontece muito, infelizmente, né? Em favelas como a da Maré, a da Penha, o Complexo da Penha, o Complexo do Alemão. Isso ocorre com muita frequência. E agora eles estão adotando o caixão fechado, né? Porque eles estouram a cabeça do cara. Não sobra nada da cabeça do cara. Então, tipo assim, a criança passa, ela vê aquilo sem vida e acaba vendo tudo desfigurado, ela nem... Cara, Pô, se você vê nas redes sociais, os caras derrubam a tua conta se você publicar um negócio desse. E ali a criança vê ao vivo. Como é que ela cresce nesse sentido, né? Que herói que ela vai ter? Da onde que ela vai tirar essa questão? É muito complexo, cara. Qual é o futuro dessas crianças? Isso é de cortar o coração. E é tão difícil falar disso, né, Vera? Aqui nos comentários, daqui a pouco as pessoas começam a julgar a gente, né?
tá a favor do Pose, tá a favor da Amanda, tá a favor de não sei quem, tá a favor de não sei quem. O Joel foi pra direita, o Joel é de esquerda, não sei o quê. E ninguém quer discutir nada, porque esse país é isso também, tá? A gente tá naufragando porque as pessoas não querem conversar porra nenhuma, cara. Nesse país as pessoas não querem trocar ideia. Elas querem que você valide o que elas acham. Exatamente. Ele está muito, né? O lado A ou o lado B. Não tem um lado C para você discutir as ideias e tentar conseguir as soluções. Por isso que fica esse embate, você não sai do lugar. Você fica paralisado, né, Joel? Vera, quantas vezes, você muito mais tempo do que eu, certamente, quantas vezes o policial, depois que você fala alguma coisa, o policial te liga, não é bem assim, tá falando mal da polícia. Sem Ou dúvidas. quantas vezes alguém de esquerda te procura e fala, pô, Vera, mas você tá... Pô, você sabe o que acontece na favela e tal, você tá falando isso. Mano, a gente fica sempre numa navalha, pisando numa navalha tal, que é sempre assim, mas não, eu quero que você se posicione do jeito que eu quero. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter posicionamentos radicais, muito radicais, que vão acabar falindo um pouco do diálogo e do debate que a gente tem hoje. Sem dúvidas, sem dúvidas. O terrorismo a gente vai falar mais? Vai falar sobre isso? Você quer falar Ou pra mais? pergunta? Eu acho que já tá bom, né? Acho que sim, você tem alguma dúvida? É. em relação Não, a eu isso? quero saber se o pessoal tem Que aí. você- Vamos ver aí o Kratos. Bom, vamos lá. A Luciana Barros, ela fala assim, historicamente o nível de violência atual do Rio de Janeiro pode ser comparado a algum outro período ou região do Brasil, ou esse cenário é único? Bom, eu acho É só crescente, ou a gente já teve uns picos no passado piores e deu uma melhorada e piorou? A gente já teve uns picos no passado, tanto que várias lideranças não, voltando a dizer, chefes do tráfico estão cumprindo pena, o Marcinho VP, Fernandinho Beiramar estão lá nos presídios federais, justamente porque teve uma época que eles queimaram ônibus aqui. Elias Maluco mandou queimar ônibus. Elias Maluco mandou queimar ônibus, e foi também, hoje ele não existe mais, que ele acabou se matando na prisão, mas ele foi para o presídio federal também por causa disso. Então, houve problemas, né, de até queimar um ônibus inteiro com pessoas dentro, né? Teve, acho que, salvo engano, uma modelo que morreu, né, numa dessas. Enfim, mas hoje o que a gente percebe é que está muito... Elas estão consolidadas. consolidadas. E eu acho que também por conta das redes sociais, a coisa ganha Inflama, né? ganha muito mais notoriedade. É que você tem muito mais gente falando, né, Vilela? Por exemplo, em 1994, em 1993 teve uma quantidade de homicídios, aí em 1994 ela cresceu absurdamente. Tem isso. O Brasil ainda é atrasado porque ele faz essa mensuração, ele mede essa violência através dos números de execuções. Mas tem uma série de outros fatores, né? Tem o terror das pessoas, a sensação de segurança, tudo isso poderia ser medido, mas não desenvolve essas estatísticas. Em 94 teve várias guerras, justamente por causa daqueles rachas e tal, e cresceu bastante também. Só que o governo conseguiu fazer um projeto, inclusive com o Hélio Luz, né? Marina Magesse, que eles prenderam quase todos os chefões, cara. Prenderam Marcinho VP, o E, Fernandinho Foi na época do Hélio Luz. Mesmo. A gente teve até recentemente juntos e a gente até relembrou isso. Que porque o problema é esse. Rei morto, mas não é rei posto, porque vai sempre surgir uma outra pessoa no lugar daquele cara. O TH morreu, por exemplo, já tem um outro cara lá mandando lá, que é eu até esqueci o nome, mas enfim, o Bill. Enfim, é uma troca, é como se fosse uma peça de reposição. É o Bill e o outro que é o não é marinheiro? É marinheiro, Fernando, que chama o cara? O que entrou lá? Não lembro. É um outro lá também. Enfim, então tem esses picos, né? E como hoje a questão é política, né? Tudo vai para a segurança por essa situação mesmo, né? Quando eu voltando à história da exoneração, eu acho muito interessante que é como se fosse tirar o sofá da sala. Exonerou os dois comandantes do BOP e do COI, e aí acabou, ninguém falou mais nada sobre o caso da morte do Eros, né? Tirou o sofá da sala. Aí daqui a pouco vai lá e acontece outra coisa. E o Rio está muito assim, né? Acontece uma coisa atrás da outra, vai uma sucumbindo à história. Agora, eu acho que a gente pode apontar picos e pausas na guerra.
Agora, uma guerra de longa duração a gente nunca teve como tem agora. Porque tem muito dinheiro para fazer isso. É. O TCP também está em Minas Gerais, Verdade. o TCP também está em vários outros lugares, conseguindo esse dinheiro para comprar fuzil, para comprar drone, para sustentar uma guerra que não é barato. É uma guerra cara. Sim. Inclusive, os crias estão entrando e cada vez morrendo mais cedo. Essa questão mesmo da Rocinha que a gente falou, né? Com tanta gente, com tanto bandido, assim, realmente é assustador. Eu não vejo... É complicado. Tem que usar muita inteligência, vai ter que usar muita contra-informação para tentar resolver esse problema. Mas principalmente ter vontade, né? É.